seja dada a Ti, Pai. Tua graça é bem melhor que a vida. André Vitor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. Shalom a todos. Francisco Luiz Tavares, Deus abençoe. Aliás, Emerson Luiz Tavares. Emerson Tavares, Deus abençoe. Nilda Miranda, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Pessoal, chama todo mundo da sua rede aí. Estamos iniciando a nossa live. O tema hoje é forte. O tema é forte, muito forte. Francisco Chagas, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Edivane Alves dos Santos, Deus abençoe. Dudu, seja bem-vindo, Dudu. Vicente Silva. O tema é forte, pessoal. O tema é forte. Raimundo da Rocha, Evanir, Camilo, Jossi, Deus abençoe. Quem mais? Zaqueu Nascimento, Evangelista João, Maria Bernardo. Deus abençoe a todos, pessoal. João Paulo de Paula da Silva, deve ser. Deus abençoe, João Paulo. Deus abençoe, Grace Rocha, Marilza, Regiane. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Regina Cordeiro. Estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Estou toda segunda, quarta e sexta trazendo aqui uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para fortalecer a tua fé. Evangelista Isaías, trombeta, Deus abençoe o evangelista, Deus abençoe grandemente, glória a Deus. Maria Santos, Maria Bernardo, Sueli Souza, sejam todos e todas bem-vindos em nome do Senhor. Que nessa noite Deus possa falar ao seu coração. Rosana Santos, Deus abençoe, Rosana. Deus abençoe sua vida. Sueli Souza, graças a Deus pela sua vida, Sueli. Maria Santos, Deus abençoe a todos, pessoal. Pessoal, vamos iniciar então a nossa live. Daqui a pouco eu tenho uma célula ali na casa da Lu. Tem bastante pessoas hoje que a gente convidou para estar na célula. Tenho certeza que vai ser muito forte. Chamamos aí o Aguinaldo, o Claudemir. Chamamos aí o Alessandro. Várias pessoas vão estar na live hoje. Aliás, na célula hoje, depois dessa live. Amém? E o assunto de hoje é a transformação espiritual. Eu tenho falado bastante, explorado bastante esse tema, porque é um tema que tem sido esquecido pela igreja nos dias atuais. As pessoas não têm tocado muito nesse tema sobre transformação. E fato é que nós, como cristãos, precisamos ser transformados. A Bíblia diz que transformação de glória em glória, até alcançar aí o padrão do varão perfeito, a imagem exata de Cristo. Então a transformação é um assunto que não pode deixar de ser tratado, e a igreja hoje em dia tem deixado de lado. Eu tenho explorado ao máximo esse assunto, porque vejo a necessidade desse assunto. Romanos capítulo 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Então aqui já deixando bem claro para nós que há um padrão, que há uma forma, que há um modo, que há um jeito que Deus estabeleceu as coisas, né? A igreja não pode caminhar pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pela forma de achar, né, seus achismos. Nós não podemos, temos que caminhar dentro de um padrão que foi estabelecido por Deus. E a transformação, na verdade, o que é a transformação? É nos colocar no padrão, é fazer com que nós sejamos a imagem de Cristo, tá? Igual a Cristo. Tanto que a palavra cristão está ligada aí ao termo pequenos cristos. Então nós temos que ser igual a Cristo. Esse é o projeto, esse é o propósito. Qualquer coisa fora disso é religiosidade. Deus não tem vínculo com religiosidade. Deus não tem acordo, Deus não tem comunhão com religiosidade. Deus tem com a sua palavra. E nós, como cristãos, precisamos entender isso. O chamado à transformação. A não conformidade com o mundo. Então, a transformação é para nos fazer diferente do mundo. O padrão que o mundo está vivendo é totalmente contrário ao princípio. Todos esses organismos internacionais que existem hoje, que dizem defender aspecto da sociedade, na verdade eles estão em colúnio com o mal,
na intenção de trabalhar para o reino das trevas. Essa é a verdade, tá? É verdade. Estão se levantando contra o Messias, estão se levantando contra os princípios, estão colocando leis que denigrem a imagem do Senhor, que tira, né, as verdades bíblicas. Então tudo isso, querido, o padrão que o mundo oferece não é o padrão do cristão. E o cristão tinha que entender isso. Não tem esse negócio de melhorar o mundo, de mudar o mundo. A gente não vai fazer isso nunca e nunca isso vai acontecer. Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Cada um de nós precisamos ser chamados à transformação. Porque o mundo em si não tem jeito. O mundo caminha de mal a pior. Então o chamado para a transformação é a não conformidade com o mundo. Romanos 12, 2a diz, não vos conformeis com este mundo. Aqui deixa claro que não tomei a forma. Não seja padronizado. Porque a forma aqui é que traz o padrão. Está dizendo para você não ter o padrão do mundo. Eu, nós, igreja, todos nós. Transformação, ela vai trazer esse sentido. De não deixar o que nós sejamos iguais ao mundo. Pelo contrário, nós devemos ser iguais a Cristo. Cristo é a forma de Deus. A transformação começa com o rompimento dos padrões deste mundo. Como cristãos, somos chamados a viver uma vida diferente e não moldada pelos valores seculares. Hoje as pessoas do mundo estão até mudando a Bíblia para poder se conformar à sua maneira errada de viver. Então nós não podemos ir por esse caminho. Nós não podemos tomar a forma do mundo, tá? Então a transformação, ela passa pela renovação da mente. Efésios 4:23 diz, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Nós temos que ser transformados por aquilo que foi introjetado na nossa mente, que são os princípios da palavra de Deus. E daí vem a responsabilidade do cristão de examinar as escrituras. Aí vem a responsabilidade do cristão de conhecer a Bíblia, de conhecer o Cristo que ele serve, o Deus que ele serve. A Bíblia diz, meu povo perece porque falta conhecimento. Sem conhecimento de Deus, acabou tudo. Tem um texto na Bíblia que diz que a obra de Cristo é conhecer. A obra de Deus é conhecer a Cristo que ele enviou. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós entendemos de Cristo, mais nós vamos ser transformados. Mais nós vamos deixar Deus mudar o caráter dele em nós. Então a transformação ocorre pela renovação do nosso entendimento. Então enche a tua mente com a palavra. Enche o teu coração com a palavra. Porque é a partir daí que vai vir a transformação. É a partir daí que Deus vai começar a mudar a sua forma de ver as coisas, a sua forma de ser, o seu comportamento, o seu caráter. Tudo vai ser mudado pela palavra. Aí alguém pode dizer assim, mas eu conheço muita gente que conhece muito a palavra de Deus e continua fazendo tudo errado. Sim, é uma escolha. E a gente não pode ignorar, porque todos nós temos o direito de escolher o que nós queremos. Não é porque um camarada conhece a Bíblia de capa a capa que ele vai fazer a coisa certa. Ele pode escolher fazer errado. Amém. Só que aí o juízo para ele vai ser pior. Tá? Porque quem conhece a palavra de Deus e ignora, aí o tratamento de Deus é muito pior para essas pessoas. Agora, cabe nós, ao observarmos os textos sagrados, entendemos que nós precisamos ser transformados. E a gente só vai ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Por aquilo que está dentro de nós, por aquilo que foi lançado em nós por meio da sua palavra. Amém? Então o agente da transformação é o Espírito Santo, mas também é a palavra de Deus. Não tem como ser transformado sem ser tocado pelo Espírito Santo, sem deixar o Espírito Santo mover a sua vida, sem deixar a palavra de Deus agir na sua vida. Olha só o que diz 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo é o agente ativo da transformação espiritual. Ele molda o cristão à imagem de Cristo. Existe uma passagem da Bíblia que fala que quando Moisés começa a fazer o tabernáculo, Deus dá uma ordem para ele fazer uma peça do tabernáculo chamada candelabro. E a ordem que Deus deu é que essa peça seria feita de ouro batido, tá? Tomando a forma, né, da forma. Então ele teria que fazer uma forma do candelabro primeiro, e aí depois pegava o ouro, colocava nessa forma e ia batendo, modelando, até se transformar naquilo que era a forma. E é isso que nós temos que entender. Nós somos como candelabros, cada um de nós cristãos. Cristo é a forma do candelabro. Nós somos colocados nele e ali nós somos aperfeiçoados pela marreta de Deus. Deus vai batendo até a gente tomar a forma de Cristo. Por isso que a transformação, ela é realmente algo que machuca a carne. Ela machuca a vontade humana.
Ela vai na contramão das coisas que o mundo oferece. Está entendendo? Só que quando nós somos transformados, aí nós entendemos o projeto, entendemos o propósito, e as coisas começam então a fluir no nosso relacionamento com Deus. E eu estou falando aqui de coisas espirituais. Tá? A pessoa pode ser um grande homem de Deus e de repente não ter tanto sucesso na vida humana. Isso pode acontecer. Tá? Você vai ver os grandes homens que se dedicavam a Deus, nem todos eles tiveram sucesso aos olhos humanos, porque o sucesso aos olhos humanos também já faz parte do padrão deste mundo. Nem sempre. As pessoas que têm sucesso aí fora, na vida financeira, que têm sucesso como empresário, ele tem sucesso espiritual. Então a gente tem que deixar bem claro isso. Seria bom que todos os grandes homens de Deus tivessem sucesso em todas as frentes, mas a verdade é que nem sempre isso acontece, porque muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de várias coisas para conquistar o reino de Deus. Amém? Então toma posse disso nesta noite. Então o Espírito Santo é o agente ativo da transformação espiritual. Ele molda o cristão à imagem de Deus. Ele é a forma e nós vamos ser colocados nele. E Deus vai bater a marreta até a gente adquirir as características de Cristo. E não é fácil para o carnal, não é fácil para o homem humano, para o mundano. Mas para aqueles que são espirituais, eles discernem tudo perfeitamente. A palavra de Deus como ferramenta de transformação. Então nós vemos que o Espírito é uma ferramenta de transformação, mas também a palavra de Deus. Versículo de Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus tem o poder de transformar o coração, a mente, revelando áreas que precisam de mudanças e corrigindo comportamentos errados. Todas as vezes que nós falharmos, a palavra de Deus vai apontar o erro. E não importa se aquilo que nós fizemos foi aclamado pelas pessoas, foi aclamado pelo sistema, todo mundo diz parabéns pelo que você fez. Se aquilo que você fez não estiver de acordo com a palavra, com o princípio, Deus vai trazer à tona a intenção e Deus vai dizer: olha, você fez isso, mas você está errado, porque você fez não com a intenção correta, você fez com a intenção errada. Então a palavra de Deus, ela é o agente da transformação. E bênção para quem deixa a palavra de Deus tocar nele, e quando ele perceber o erro, ele reconhece, ele volta atrás, ele diz: Deus me perdoa, eu quero fazer a coisa certa, eu quero obedecer a sua voz. Amém, Jesus? Então, para ser transformado, tem que se permitir ser tratado pela palavra de Deus, tem que se permitir ser guiado pelo Espírito, tem que se permitir deixar Deus mover por dentro. O processo da transformação, santificação, é um processo contínuo. Não tem tempo para acabar aqui nessa terra. 1 Tessalonicenses 4:3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A transformação espiritual é um processo contínuo de santificação que dura a vida toda. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós vamos ter que permitir, ser santo, batalhar a santidade, porque isso faz parte da transformação. Uma pessoa que não quer transformação, ele vive na imundícia, ele vive no pecado, ele vive no submundo, ele vive no crime, ele vive nas orgias, ele vive na invocação de espíritos malignos, de espíritos demoníacos. Mas quando uma pessoa ela aceita Jesus e ela quer viver uma vida que agrada a Deus, ela passa agora a buscar uma vida de santidade, uma vida de santificação, e ela começa a se separar de tudo aquilo que é contra o Evangelho, que é contra o princípio. Não importa o que as pessoas estão dizendo aí que pode, até mesmo a questão de bebidas. Hoje nós vemos igrejas que dizem que pode beber cachaça, que pode beber vinho, que pode beber cerveja, que pode isso, pode aquilo. O cristão verdadeiro, ele olha na palavra de Deus e ele diz: isso aqui para mim não serve, porque eu conheço a palavra de Deus e eu quero ser santo, eu quero viver uma vida de santificação, eu quero me purificar a cada dia. A Bíblia diz que o santo se santifica a cada dia, porém o imundo, ele se suja a cada dia. Então o caminho do cristão verdadeiro, ele vai buscar a santidade, tá ok? Não tem como a gente ignorar a santidade nos dias atuais, principalmente nos dias atuais, em que o pecado tem se avolumado tanto. A Bíblia diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O pecado tem aumentado demais por conta das iniquidades, entendeu? O pecado, a frieza espiritual, a falta de amor. Então chegou o momento da igreja ser luz, chegou o momento dos cristãos de verdade, independente de placa de igreja, de qual igreja você congrega, e tem que se congregar sim, tem que estar numa igreja, tá entendendo?
O assassino da padaria. Oi, pastor, vem aqui na padaria, meu amigão. Deus abençoe. Não dá pra mim na padaria, que eu tenho que acabar aqui e já tenho que ir pra uma live. Senão a gente iria lá na padaria. Então é importante nós entendermos isso. Que temos que aceitar esse processo de santificação. Deus te chamou para ser santo. Deus chamou a igreja para ser santo. 1 Tessalonicenses 4:3 então diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A perseverança na fé e nas boas obras é o processo também da transformação. Não tem como um cristão ser transformado e ele não ter perseverança na fé e ele não praticar as boas obras. E hoje está acontecendo um negócio estranho, porque os cristãos de hoje em dia parece que não se preocupam muito com as boas obras. Só que as obras, elas são frutos de uma vida. Então, se uma pessoa diz que é cristão, mas as obras dele diz que ele não é cristão, o que vai prevalecer é o que a obra fala. O que a boca diz é importante, mas o que a boca diz só se fundamenta quando existem obras, quando existem frutos. Por isso que o cristão verdadeiro, ele precisa perseverar na fé e ter obras. Não há transformação na vida de uma pessoa que não persevera na fé. Não há transformação na vida de uma pessoa que não tenha boas obras. A Bíblia deixa claro que a salvação ela não vem por obras. Está lá em Efésios. Não é pelas obras que nós vemos, mas todo cristão salvo tem obras. Todo cristão que entendeu a chamada, ele tem obras. Ele cumpre a vontade de Deus. Por isso, nesta noite, amado, avalie a sua vida, porque você está no caminho da transformação. Regiane está dizendo: peço orações para a reconciliação, Adalto e Regiane. Regiane, não sai da live. Assim que eu terminar aqui a administração, eu vou orar por você. Com certeza os irmãos vão estar orando também. Tá bom? Então, a transformação passa pela perseverança na fé e pelas boas obras. Todo cristão que está entendendo que está sendo transformado, e essa transformação é um ato contínuo de Deus em nossas vidas, que não vai acabar. A cada dia, Deus faz descobertas na nossa alma, no nosso coração, que a gente fica chocado. A gente fala: como esse negócio está aí ainda? Como que esse negócio está aí no meu coração ainda? Então Deus vai levantando a leve, Deus vai mostrando os erros que está dentro de nós. Para quê? Para poder acelerar o processo da transformação. Então não tem como você ser transformado se você não perseverar na fé e se você não praticar boas obras. Alguns dizem: mas eu estou lesado, eu sou bom e as pessoas me roubam, me enganam. Não tem problema algum. Jesus Cristo foi bom, cuspiram nele. Jesus Cristo foi bom, deixaram ele nu. Jesus Cristo foi bom, a Bíblia diz que repartiram até as vestes dele. Está entendendo? Jesus Cristo foi bom e fizeram tudo isso. E no entanto ele não deixou. Por quê? Porque o caminho da transformação exige perseverança na fé e exige boas obras. Não tem como você ser um cristão que está sendo transformado sem ter frutos, sem ter obras, sem ter algo que mostra que você foi para o passo seguinte. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então não tem como ser cristão sem obras. Não tem como ser um cristão morto, que não faça nada no reino. Deus conta contigo, Deus conta com a igreja, principalmente nesses últimos dias, em que a igreja tem perdido o foco, em que a igreja tem perdido por conta de muitos erros de alguma liderança. O que eu quero dizer para você é o seguinte: os líderes que estão errados, Deus vai julgar eles de uma forma severa. A Bíblia diz assim: olha, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Seria melhor colocar uma pedra de mó no pescoço e se lançar ao mar. Deus deixa bem claro que o juízo será severo para aqueles que, sendo liderança, tá entendendo? Simplesmente fazem coisas erradas. Então você não pode se pautar por esses homens. Paute por aqueles que estão fazendo a coisa certa. Caminhe com aqueles que estão fazendo a coisa certa. Porque Deus quer obras. Deus quer obras. Jesus, uma certa feita, ele chega numa árvore, numa figueira, e ele olha e a figueira está cheia de folhas. E ele procura um figo naquela figueira. E não tinha nem um figo. E aí então Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus foi para a cidade com os discípulos. Quando eles voltaram à tarde, passaram no mesmo caminho, os discípulos disseram: mestre, aquela figueira que o senhor amaldiçoou secou. E Jesus disse para eles sobre a questão da fé, que se eles tiverem fé e como um grão de mostarda, o que eles falavam vai acontecer. Mas ali Deus dá um ensinamento forte. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque a Bíblia diz
que ele foi procurar fruto nela e não era nem tempo de fruto, de figo. Como é que alguém vai procurar figo num tempo que não tem figo e amaldiçoa a figueira porque ela não tinha figo, se ela não era tempo de figo? É porque ela tinha folhas. E a figueira é uma árvore que faz parte de um tipo de árvore que quando ela não tem fruto, ela também não tem folha. Quando ela tem folha, aí então aparece o fruto. É chamada árvore caduca, que elas perdem as folhas na época de inverno e quando elas aparecem, as folhas aparecem junto com os frutos. Então essa é a ciência divina. Jesus sabia de tudo isso. O que ele quer dizer? Se você tem folha, você é obrigado a ter fruto. Não é tempo de fruto, mas você tem folha, então você tem fruto. E não tinha. Então ela era uma hipócrita, ela era uma enganadora, ela era uma mentirosa. A Jesus então amaldiçoou aquela figueira por conta disso. Nós como cristãos precisamos entender que de tempos em tempos Deus vai vir cobrar. Até tem uma mensagem sobre isso, que Deus vai cobrar os frutos. Deus vai fazer a cobrança dos frutos, dos investimentos que Ele fez na sua vida como cristão. Ele enviou o seu Filho. Ele não só, Ele patrocinou, Ele enviou o Espírito Santo. Ele enviou a palavra. Olha, a palavra de Deus é um mistério. Como é que foi guardado durante tantos anos, passada por tantos homens, né? Como diz a história da Bíblia, para chegar na nossa mão. E hoje a gente simplesmente ignorar tudo aquilo que está escrito. Então Deus vai cobrar os frutos. Por isso que a transformação, ela deixa claro para mim e para você, que nós devemos apresentar as obras, os frutos. Fruto da transformação, novidade de vida. Então vamos lá, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a transformação em Cristo resulta em uma nova vida, em que os antigos hábitos e pecados são deixados para trás. Nós precisamos abrir mão do pecado. Precisamos abrir mão da prostituição, da pornografia. Precisamos abrir mão do egoísmo, do roubo, do engano, da mentira. Porque isso são padrões que o mundo se utiliza para prosperar e crescer. Nós precisamos entender que não tem como levar vantagem no reino espiritual a não ser confiar em Deus, que vai nos prosperar, que vai abrir porta, que vai fazer as coisas para nós. Amém? Então a transformação tem esse entendimento, tá? Ela apresenta então novidade de vida, ela busca novidade de vida, ela busca ser novo todos os dias. A Bíblia diz que a palavra de Deus é nova a cada manhã. Ela não renova, a Bíblia não renova porque ela não envelhece, mas ela, cada manhã ela é nova. E a Bíblia está falando para mim que se você for em Deus, se você estiver no princípio, se você estiver na palavra, Deus vai te dar nova vida. Deus vai te levar novos sentimentos, nova visão, novo entendimento das coisas. Tudo isso vai acontecer comigo e com você no caminho da transformação. E Deus tem pressa, porque quanto mais rápido nós somos transformados, mais rápido Ele pode nos usar. Quanto mais rápido nós somos transformados, mais rápido nós seremos bênção para essa humanidade. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Tá? Se nós não soubermos a nossa utilidade, se nós não soubermos o nosso potencial, se nós não entendemos a nossa chamada, o mundo vai continuar sem sal, o mundo vai continuar em trevas, sabendo que nós temos essas propriedades para entregar para o mundo. Então, na transformação, o primeiro fruto aqui que nós estamos vendo da transformação é a nova vida. Deus quer de mim e de você, exige que nós vivamos uma nova vida, porque Ele nos deu essa nova vida em Cristo. Tá? Uma outra coisa, produzindo os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Presta bem atenção. Todos os frutos de Gálatas 5:22 a 23 deixa bem claro que quem vive isso não está na terra. Porque na terra é tudo o contrário. A terra é ódio. A terra é tristeza. A terra é guerra. A terra é pressa de conseguir as coisas, é malignidade, é maldade, não é incredulidade, é ceticismo, é ira, né? É raiva. Então o padrão do mundo é isso. Então quem vive, Gálatas 5:22, está dizendo todo momento, eu estou no caminho da transformação, eu estou sendo transformado de glória em glória. É por isso que eu tenho alegria, é por isso que eu tenho paz, é por isso que eu sou longânimo, é por isso que eu sou benigno, é por isso que eu sou bom, é por isso que eu tenho fé, é por isso que eu sou manso. Está entendendo? Por quê? Porque está no caminho da transformação. Isso é um indicador, isso mostra quem você é no reino. Quando Deus olha para uma pessoa que apresenta os frutos de Gálatas 5:22, Deus diz, esse daí está entendendo a chamada da transformação. Esse aí está se permitindo, está deixando se transformado, porque está aparecendo fruto nele.
Eu sou plantador. Quem está comigo aqui, se você não se você não faz parte aí do meu canal aqui, tanto do TikTok quanto do Kawaii, saiba já que eu sou roceiro. Nós temos uma chácara da igreja e lá nós plantamos muitas coisas. Abóbora, melancia, mandioca, quiabo, alface, tudo que você imaginar, tá? Eu sou plantador, eu sei o que é frutos, eu sei como é que funciona essa questão de frutos, ok? Então, Deus, Ele quer olhar para nós e ver frutos. Ele quer ver frutos, porque fruto é um indicador de que você está sendo transformado, de que você já não é mais a mesma pessoa, de que você olha para trás e diz, meu Deus, como eu era e quem eu sou. Quem eu era e quem eu sou. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. E você precisa se alegrar com isso, se empolgar com isso. Isso tem que trazer desejo de transformação o mais rápido possível, para que você se sinta cada vez mais com desejo de caminhar nesse caminho de transformação. E muitas vezes sem entender, porque o processo de Deus ele é espiritual, às vezes a gente não entende, mas a gente confia, porque a gente sabe quem é que a gente tem crido, a gente sabe quem é que está no controle da nossa vida, a gente sabe que no final vai dar tudo certo. Amém? Então toma posse disso nessa noite. O propósito da transformação: ser luz e testemunho ao mundo. Quando eu falei para vocês que a vida do cristão é como aquela peça do candelabro que foi feito no templo, que foi feita uma forma primeiro, depois foi colocado o ouro lá dentro, e essa peça de ouro foi batida, porque ela tinha que ser uma peça íntegra, não podia ser derretido, não podia ser fundido, tinha que ser algo que era colocado ali o ouro, aquela peça de ouro, e ela ia sendo batendo nela até tomar a forma da forma. Tá? Quando eu falei isso para vocês, eu quero deixar claro que quando eles acabaram de fazer aquele candelabro ficou no lugar santo para iluminar ali aquele espaço. Isso mostra muito, fala muito do cristão. O cristão, ele precisa iluminar o espaço, o ambiente, aonde ele está. Aonde você estiver como cristão, você foi chamado para brilhar. Isso faz parte da transformação, porque uma pessoa sem Deus, ela não brilha. Uma pessoa sem Deus, ela está numa vida escura. Mas o cristão de verdade, aonde ele for, ele brilha. Ele passa a ser iluminação, ele passa a ser referência, ele passa a ter direção para as pessoas. Eu lembro quando eu trabalhava numa firma, e lá tinha várias pessoas que tinham problemas com seus relacionamentos. E não é porque você vai orientar alguém que você também não tem problema no seu relacionamento. Também tem, tá? Faz parte. Mas mesmo assim, eles vinham até a mim, eles diziam assim, olha, eu quero falar com você, ô Marcos, eu estou passando isso lá em casa, com a minha esposa, eu queria, o que você me orienta a fazer? Por quê? Porque eu era luz ali naquela empresa onde eu estava. Amém, Jesus? Então é isso que você precisa entender, você precisa ser luz para sua família. A esposa, seja luz para o seu marido. Marido, seja luz para sua esposa. Irmão, seja luz para sua igreja, para o seu líder, para o seu pastor. Seja luz para a comunidade onde vocês estão. Porque isso faz parte da transformação. Nós deixamos de ser trevas. A Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos trevas no passado. Só que nós fomos trazidos para o reino da luz. Para sermos luz. Isso faz parte da transformação de Deus. As pessoas olham para nós hoje e dizem, puxa, quem conheceu aquela pessoa e sabe o que ela fez, o que ela fazia no passado e vê ela agora, meu Deus, que diferença. Transformado. Foi transformado. A transformação pessoal não é apenas para o benefício próprio, mas também para que outros vejam uma mudança e glorifiquem a Deus. A transformação serve de testemunho. Eu falei sobre a transformação do apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Esses dias atrás ministrei sobre isso. Paulo era uma referência como um escriba, como um fariseu, como alguém grande, como um juiz na nação de Israel. Só que de repente ele aceita Jesus. E agora, queridos, ele passa a ser luz para os gentios. O próprio Deus diz, eu chamei Paulo para ser luz para os gentios. Deus te chamou com propósito, Deus nos chamou com propósito. Deus não nos chamou para vivermos uma vida ignorando o processo e o trabalhar de Deus. Pelo contrário, nós precisamos entender essa chamada, precisamos entender esse negócio e deixar Deus trabalhar. Tá? Então o propósito da transformação, a transformação espiritual é um processo intencional que Deus deseja realizar em cada cristão. Ela tem objetivos claros, profundos, que visam não apenas o crescimento pessoal, mas também o impacto na vida dos outros e o cumprimento na missão de Deus na terra.
Então Deus chamou a gente com objetivo, com propósito, de nos transformar para um trabalhar. Porque Ele precisa de nós. Deus precisa de nós. Eu estava ouvindo um testemunho agora, dias atrás, de que está acontecendo lá em Gaza, que Jesus está aparecendo para as pessoas, e o próprio Jesus está ministrando para as pessoas. Eu sempre digo o seguinte: quando a igreja falha, Deus tem que fazer alguma coisa. Deus tem que agir de uma outra forma. Então nós, como igreja, temos falhado na pregação do Evangelho. Paz do Senhor, Silvia. Deus abençoe sua vida, viu? Então nós precisamos tomar o entendimento do propósito de Deus. Porque Deus, a transformação é um processo intencional. Deus, Ele quer transformar a gente. Ele quer deixar a gente igual ao Filho dele. Deus só vai estar feliz quando nós estivermos com o rosto de Cristo, parecendo com Cristo nas ações, nas palavras, nos sentimentos. Até lá, nós temos que ser transformados. Amém? Refletir a imagem de Cristo, ou conformidade com Cristo. Versículos de Romanos 8:29 diz: porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme, olha só, conforme, ou então tomando a forma da imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito fundamental da transformação é nos tornar mais semelhantes a Cristo. Através do processo de transformação, o caráter de Jesus se manifesta em nossas vidas. Meu Deus, se as pessoas amavam a Cristo quando ele estava na terra, Deus quer que as pessoas nos amem também da mesma maneira. Se as pessoas odiaram a Cristo por alguma coisa, nós também seremos odiados por algumas outras pessoas. Vocês entenderam? Porque nós seremos iguais a Ele. A transformação é ser igual. Você vai ver aqui no mundo, funciona assim. Quando existe um ídolo muito famoso, né, o tal Justin Bieber, quem mais? Rihanna, ou esse pessoal todo aí da mídia, aquelas pessoas que gostam deles demais, eles querem se parecer com eles. Compram as mesmas roupas, né? O corte de cabelo igual, os mesmos tênis, sapato, vestido. Pra quê? Para parecer com aquela pessoa. Tá entendendo? Deus está dizendo para mim e para você, é isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer que nós sejamos iguais a Cristo, no sentimento, nas emoções, nas obras, na visão, na forma de ver as coisas, na forma de julgar as coisas. Entenderam? Então a transformação tem esse caráter, tem esse propósito. Exemplo de humildade e serviço. Filipenses 2:5-7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. A transformação nos leva a adotar o espírito de humildade, de serviço que Jesus exemplificou. Por que a igreja está perdendo hoje muito crédito? Porque muitas vezes os líderes estão perdendo a humildade. Infelizmente, pessoal, os líderes estão perdendo a humildade, tá? Não estão mais com aquele coração humilde que a igreja começou. Pode ver que a igreja crescia assustadoramente, porque os líderes, eles eram humildes, eles eram, sabe, voltados para as pessoas. Hoje, muitos líderes, infelizmente, eu sou líder, mas eu tenho que falar, muitos líderes hoje não estão mais preocupados com as pessoas. E por conta disso, não está tendo mais o que? Humildade. Não está tendo um serviço prestado a Deus com fidelidade. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando só por dinheiro. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando só para ter fama e poder. Infelizmente, o próprio Paulo disse que nos últimos dias muitos pregariam, um por fama, outro por poder, outro por dinheiro. Ele diz, mas no entanto, é importante que todos preguem. Por quê? Porque a palavra por si só tem o poder de mudar a vida daqueles que de fato querem servir a Deus. E aqueles que estiverem errados serão julgados pelas suas obras. Amém, Jesus? Então nós não precisamos nos preocupar enquanto a isso. Mas a verdade é que a igreja tem perdido território hoje por conta de que muitos não estão sendo humildes no serviço prestado a Deus. E por conta disso, né, a igreja tem se enfraquecido e o diabo tem ganhado território. Mas Deus está me chamando e chamando você para sermos transformados, para não ficar olhando para essas coisas e fazer a nossa rota. Você precisa fazer a sua rota. Eu preciso fazer a minha rota de santidade, de transformação. Olhar para o meu ontem e saber que o meu ontem foi melhor do que o antes de ontem. Saber que o meu hoje foi melhor do que o ontem. E saber que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Como? Na presença de Deus, mudança, um coração quebrantado, uma vida prostrada
na palavra e permissão para que Deus realmente venha e mexa naquilo que tem que ser mexido dentro de nós, porque nós somos terríveis, pessoal. O ser humano, ele é terrível, né? A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, Nicodemo chegou para ele e disse: bom mestre. Ele disse assim: bom mestre? Por que tu me chamas de bom? Se só há um que é bom, e esse é Deus. Ele declarou ali, né, primeiro, que ele era Deus, e declarou ali que não existia ninguém nesse mundo bom. Então o ser humano em si não é bom, a menos que ele seja transformado segundo a imagem de Cristo. É complicado o ser humano. Por isso que a gente não deve se frustrar com as pessoas. Não deve se frustrar com as pessoas, porque quando você olha para você, você sabe o quão mal você é. Nós somos maus, isso a Bíblia diz. O próprio Jesus diz: vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais vos dará o Espírito Santo, vosso Pai que está no céu, aqueles que lhe pedirem. Então deixa claro que o homem é mau, os homens são maus. Agora nós precisamos ser transformados. Por isso que a transformação é uma ferramenta de Deus para nos fazer parecer com Cristo, para nos deixar igual a Cristo. Nós não podemos ignorar esse processo. Tem muitas pessoas ignorando, tem muitas pessoas correndo, tem muitas pessoas: ah não, mas agora eu fui lá na igreja, o pastor falou isso para mim, eu não gostei, não vou mais na igreja. Não, é Deus trabalhando você. É Deus trabalhando a tua alma, o teu coração. Você só precisa permitir, deixar. Enquanto você estiver no poder, enquanto você estiver no controle, Deus não tem como fazer a obra. Você precisa largar mão do seu controle. Jesus disse: aquele que preservar a sua vida por amor de mim, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Nós temos que abrir mão do nosso ego, das nossas vontades, para que a vontade de Deus se cumpra em nós. A transformação nos leva a adotar o espírito de humildade e serviço que Jesus exemplificou. Nos tornamos servos, prontos para cumprir a vontade de Deus e ajudar o próximo. Amém? Então precisamos entrar nesse caminho da transformação, não recusar essa mudança que Deus vai fazer. É algo extraordinário que Deus vai fazer na sua vida. Vai te dar a cara de Cristo, vai te dar o coração de Cristo, os olhos de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo. Meu Deus, que transformação é essa maravilhosa? Que venha essa transformação, tá? A transformação também ela é feita para cumprir a vontade de Deus. Deus não pode trabalhar com o homem natural. Deus não pode trabalhar com o homem carnal. Deus não pode trabalhar com o religioso. O religioso é o pior de todos. É o pior de todos. Aquela pessoa que está dentro da igreja 30, 40, 50 anos, mas não deixa Deus trabalhar na vida dele. Está com a mente cauterizada, coração petrificado. Deus não tem como usar essa pessoa, a menos que ele se arrependa, a menos que ele peça perdão, a menos que Deus troque o coração dela de pedra por um coração de carne. Então, de todas as pessoas que estão fora do projeto de transformação de Deus, o pior dessas pessoas são os religiosos. Por isso que nós nunca devemos ser religiosos. Nós devemos servir a Deus, servo de Deus, com simplicidade e muita humildade no coração, porque só essas pessoas podem ser mexidas, tanto pelo Espírito quanto pela palavra. Então olha só, por que eu tenho que ser transformado? Para cumprir a vontade de Deus. O alinhamento com o plano divino. Romanos 12, 2b diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se hoje as pessoas não têm prazer de estarem na igreja, se hoje as pessoas não têm prazer de estar em Cristo, se hoje as pessoas não têm prazer de ler Bíblia, de orar, de buscar o Espírito Santo, é porque elas não querem ser transformadas. Porque quem são transformados se alinha com a vontade de Deus e começa a descobrir coisas em Deus, começa a descobrir coisas na palavra, começa a descobrir coisas com a presença do Espírito Santo. E isso dá mais prazer de continuar, porque Deus fala com os seus, Deus revela para os seus, Deus se manifesta para os seus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele ora, ele intercede a nossa oração, ele interpreta a nossa oração para Deus. Então é muito lindo e maravilhoso. Por isso que estar no caminho da transformação é cumprir a vontade de Deus. E Deus vai investir. Deus vai investir pesado. Deus vai falar com você. Deus vai te dar sonhos, revelações. Deus vai trazer coisas. Deus vai te mostrar coisas. Porque Deus quer que você cumpra a vontade dele. O processo de transformação renova a nossa mente para que possamos entender e viver a perfeita vontade de Deus. E tudo está aqui, viu, pessoal? O problema está tudo aqui, viu? Aqui, ó. Aqui está o problema, a mente. É aqui que está o problema. Ou no coração, né, como alguns dizem.
O processo de transformação renova a mente para que possamos entender e viver a perfeita vontade de Deus. Através dessa transformação, somos capacitados a discernir o que é correto e viver de maneira agradável aos seus olhos. A transformação também ela traz para nós obediência e submissão ao Senhor. Palavra hoje usada para tirar as pessoas da presença de Deus. Olha como é que é a jogada de Satanás. Ao mesmo tempo que as pessoas dizem que vão para a igreja, que dizimam, que ofertam, os satanistas se levantam contra e dizem que você está dando dinheiro para pastor e fazendo isso, fazendo aquilo. Só que quando você acessa uma dessas religiões, você vê o tanto de ordenança que tem lá dentro, o tanto de ritos e de regras que as pessoas não podem quebrar. Elas não podem quebrar. E se elas quebrarem, elas serão ali prejudicadas. Dentro de todas essas seitas, dessas crenças ocultas, dessas coisas de magia. Só que aí quando se trata da igreja, eles dizem que você não deve obedecer ao líder, que você não deve isso, que aquilo ali é errado, você não deve dizimar, que você não deve ofertar, que não sei o quê, porque os pastores não sei o quê, e vão falando um monte de coisa. Quer dizer, em relação a Deus, não obedeça a nada. Aí você não obedecendo a Deus, você é cooptado pelas trevas, e aí você vai ser obrigado a obedecer os princípios das trevas. Porque você não vai poder dizer não. E isso está bem patente com as pessoas que seguem essas crenças, né, que servem a esses espíritos, e elas deixam bem claro que ali a coisa é séria. E ai de você que brincar ali. Porque se você brincar, você vai ser cobrado. Amém? Eu estou falando aqui para vocês, estou dando direção para vocês, que obediência e submissão ao Senhor faz parte da transformação, porque nós somos rebeldes por natureza. O ser humano, desde do Éden, ele trouxe o DNA de Satanás na sua vida, que é a rebelião, que é não obedecer de forma alguma. Está entendendo? Muitos obedecem apenas por dinheiro. Quanto tem dinheiro, ele obedece. Não tem dinheiro, acabou. Não obedece mais. Então não obedece ao líder, obedece ao dinheiro que ele ganha. E é assim nas empresas. As pessoas que são honestas e fiéis nas empresas, elas são fiéis e honestas por conta que elas recebem um salário alto. Se amanhã depois o líder da empresa chegar e falar para ela, olha, o seu salário será reduzido, e de 100% você vai receber só 20% do seu salário a partir de agora. Pronto, acabou a obediência. Acabou. Ela não chega mais no horário, ela não faz as coisas como devia, porque a obediência era ao dinheiro e não ao líder, e não ao patrão. Entendeu? Então o mundo só obedece quando ele ganha, quando ele tem lucro com isso. No caminho da transformação nós vamos entender que nós precisamos obedecer ao Senhor, e nessa obediência nós vamos perder coisas. Nessa obediência Deus vai tirar coisa de nós, Deus vai arrancar coisa de nós, mas Deus vai trazer a presença dele, Deus vai trazer a mudança que nós precisamos, Deus vai trazer a visão espiritual que precisamos. Nós vamos parecer com Cristo, tá? João 14,15 diz, se me amais, guardais os meus mandamentos. Se você me ama, você me obedece. Cristão que ama a Deus, obedece. Quando somos transformados, a obediência a Deus deixa de ser uma imposição e se torna algo, um desejo muito natural. Nos tornamos dispostos a seguir seus mandamentos e nos submetemos ao seu senhorio com alegria. Tem até um termo chamado no meio evangélico sobre o servo de orelha furada, ou então os servos doulos. O servo doulos é aquele que cumpriu o tempo que ele era servo, porque na época do passado, para uma pessoa ser serva, ela tinha que ser serva porque ela devia, porque ela tinha uma dívida, seja qual dívida fosse. Então ela tinha que pagar aquela dívida. Então ela era escrava até ela pagar a dívida. Quando ela acabasse de pagar a dívida, ela estava livre. Ela recebia a carta dela de liberação e ela ia embora. Estava alforriada, não tinha mais o que fazer ali. Só que mesmo ela sendo alforriada, ela chegava à conclusão de que aquele Senhor que estava sobre ela era um Senhor muito benigno, muito bom, muito maravilhoso, e a vida dela ganhou de estar com aquele Senhor, mesmo sendo servo, mesmo sendo escravo, porque ela não conseguia dominar a sua história vivendo sozinha, e agora ela entende que aquele Senhor na vida dela fez diferença. Ela aprendeu coisas ali, ela viveu melhor, recursos e tal e coisa. Ela chega e diz, olha, não vou, o Senhor me deu, acabou o tempo, não te devo mais nada, estou livre, vou embora, mas eu não vou embora porque eu quero viver debaixo do teu senhorio. O Senhor é maravilhoso, eu quero continuar sendo seu servo para sempre. Aí então era pego essa pessoa, levado diante do juiz, em praça pública, aí furava a orelha dela e colocava uma sovela, isso que a Bíblia fala. E a partir daquele momento, ela era serva para sempre.
É isso que Deus quer que nós façamos. Deus quer que no caminho da transformação nós chegamos à conclusão de que sozinho nós estamos ferrados, nós estamos perdidos, a gente não consegue dar conta, a nossa vida só vai de mal a pior, só faz coisa errada, sem Cristo não tem como. E aí a gente chega diante dele e diz: olha, o Senhor, já paguei toda a dívida, o Senhor já me liberou, eu posso ir embora, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar contigo, eu quero que o Senhor continue sendo meu Senhor. Então eu quero ir em praça pública, eu quero fazer o rito lá que é necessário, quero que fura minha orelha, quero que coloque a sovela e deixa claro que eu pertenço ao Senhor para sempre. E a partir dali, nunca mais deixar o Senhor. Isso faz parte da transformação. E a pessoa chegou à conclusão de que ela não consegue viver sozinha. E o próprio Jesus, antecipando esse conhecimento, ele disse: em mim nada podeis fazer. Então, toma posse, porque a transformação te leva à obediência e submissão ao Senhor. A transformação nos leva então a ser testemunhos, já falei sobre isso, sobre ser luz. Mas a transformação também nos leva a ser embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Tá? Então nós somos representantes dos céus na terra. Nós não somos qualquer pessoa. Por isso que o diabo, o Satanás, quando ele chega diante de um cristão, ele treme. Porque ele não está diante de qualquer um, ele está diante de um agente celestial. Ele está diante de alguém que tem uma carta poderosa para trazer transformação no mundo. Assim como Paulo ia buscar os cristãos manietados com uma carta dos escribas da época que tinha poder de prendê-los e até matá-los, nós temos uma carta da parte dos céus, que é o Novo Testamento, que é o Evangelho, que nós vamos unir as pessoas com Deus, que nós vamos trazer as pessoas para Cristo. E isso tudo é para quem é transformado. Quem é transformado entende isso. Quem é transformado sabe do seu valor e do seu poder. E não se vende. Não se vende. Tá aí agora essa política, essa crise de política, muitas pessoas se revelando nessa política, pessoas agindo aí de forma incorreta. Chegaram para Billy Graham e disseram para Billy Graham que ele deveria, se ele não almejava ser o presidente dos Estados Unidos, ele disse assim: olha, eu não posso me rebaixar, eu sou embaixador de Cristo, eu faço parte do reino celestial, o que eu estou fazendo é maior do que o presidente da República dos Estados Unidos faz. Amém, Jesus? Então a transformação traz essa visão, esse entendimento. A transformação também traz que nós devemos frutificar para o reino de Deus. Devemos produzir frutos. João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos. Todas as vezes que você amplia na caminhada, Deus é glorificado. Porque a bondade de Deus, querido, ela reflete o caráter de Deus. Quando você deixa Deus agir na bondade, as pessoas vão glorificar Deus. As pessoas vão dizer: puxa, que bênção, glória a Deus pela sua vida. Se não fosse você, eu não sei o que faria. É o próprio Deus usando você. Então a transformação nos capacita a produzir frutos espirituais. Já falei. A transformação, ela nos leva a multiplicar discípulos. Versículo 19 de Mateus 28 diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então um dos maiores propósitos da transformação é que através da nossa vida transformada, sejamos instrumento transformador para outras pessoas. Deus quer que você, sendo transformado, seja usado para transformar outras vidas. Que você, sendo um discípulo, seja usado para fazer outro discípulo. Essa é a caminhada da transformação. E quem para, desiste de tudo isso. Quem para a transformação, deixa de ser discipulador, deixa de ser uma pessoa que vai ser exemplo, que vai ser um testemunho, deixa tudo isso. A transformação, ela tem o papel também de nos preparar para a eternidade, a esperança da glória futura, como diz a Bíblia. Filipenses 3:20-21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então hoje Deus está transformando nossa alma, hoje Deus está transformando o nosso coração, hoje Deus está transformando a nossa caminhada. Mas vai chegar um dia em que nossos corpos também serão transformados. A Bíblia diz que o corpo que é corruptível será transformado e será revestido da incorruptibilidade. O corpo que é mortal será revestido da incorruptibilidade. E nós então estaremos para sempre com o Senhor. Então esse processo de transformação, ele só vai acabar lá no dia do arrebatamento. Só naquele dia. Aí acaba todo o processo.
Aí nós seremos semelhantes a Ele, diz a Bíblia. Nós seremos igual a Cristo. Porque a transformação, o projeto da transformação é nos deixar igual a Cristo. É deixar parecido com Ele. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você não pode parar. Não importa quantas pessoas têm errado por aí. Não importa quantos líderes têm falhado. Não importa nada disso. A chamada é específica. Cada um vai ter que dar conta da sua vida. E você precisa colocar o pé na estrada. Deus conta contigo. Amém? Então nessa noite, entenda isso. Deus nos chamou para sermos transformados. Deus quer mudar a nossa vida. A transformação espiritual é um processo essencial na vida do cristão. Ela nos afasta dos padrões do mundo, nos molda a imagem de Cristo, nos permite viver uma vida que glorifica a Deus. Devemos buscar essa renovação constantemente, permitindo que o Espírito Santo nos guie, transformando a nossa mente e as nossas ações diárias. Amém? Que Deus continue falando mais do seu coração, através dessa palavra, dessa ministração. Eu creio que Deus vai levantar um grande exército nesses dias. E todas as paredes, as barreiras que o mundo impõe para atrapalhar o processo de Deus na vida do cristão serão derrubadas. E nós vamos alcançar o êxito, nós vamos alcançar o propósito final, que é ser igual a Cristo. Ser igualzinho a Cristo. As pessoas vão olhar para nós e vai dizer, puxa vida, como você parece com Cristo. Tem até um testemunho de um evangelista, um missionário, que foi pregar numa aldeia, e ele precisava então aprender o dialeto daquela aldeia para que ele pudesse comunicar o evangelho para aquela aldeia. E durante muitos anos ele ficou ali, mas ele não conseguia aprender o dialeto. E aí, num dado momento, ele falou, você quer saber? Eu não vou ficar tentando aprender esse dialeto, porque já fazem anos que eu estou aqui, eu não consigo. Eu vou viver Cristo na sua totalidade. Eu vou viver Cristo na sua totalidade. E ele começou então a obedecer a palavra de Deus e a fazer tudo aquilo que Cristo mandava. E ele fazendo. E o tempo dele naquela aldeia acabou. E ele foi tirado. A empresa chamou ele de volta e mandou um outro missionário. E o outro missionário foi para lá e começou. Só que Deus abençoou a vida daquele outro missionário, que ele aprendeu rapidamente o dialeto. E ele começou a falar de Cristo. Começou a falar que Cristo era uma pessoa boa, que ajudava, que curava, que libertava, que fazia isso, fazia aquilo. E aí, aquelas pessoas daquela aldeia começaram a dizer assim, puxa, esse homem que você está falando, ele já passou aqui já. Nós conhecemos ele. Esse Cristo que você está falando, nós conhecemos, ele passou aqui na nossa aldeia. Ele ficou um tempo aqui com a gente. Então, esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus, da transformação, é que nós sejamos iguais a Cristo. Para que Ele possa nos usar no nível que Ele usou Cristo. Cristo estava muito conectado com os céus. Né? Lembra que lá em Caná da Galileia, quando a mãe dele chegou e disse assim que o vinho havia acabado, e ele disse, né, tipo assim, acelerando ele para ele fazer a obra, ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Por que não é chegada? Porque tinha que ter uma comunhão com Deus, era Deus que ia determinar a hora do vinho. Tudo que Jesus fazia, estava tudo pautado dentro da hora de Deus. Por isso que não dava errado, nada dava errado. E é isso que Deus quer para nós. Só que para isso nós precisamos ser transformados. Porque nós nascemos fora do padrão. Nós nascemos na rebelião. Nós nascemos no pecado. E Deus agora precisa arrancar todo esse conceito dentro de nós, esse DNA maligno. Deus precisa mudar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos ser transformados segundo a imagem de Cristo. E quando isso acontecer, aí Deus vai nos usar num outro nível. Um nível que você nunca imaginou que Deus te usaria. Amém, Jesus? Que Deus fale no seu coração. Quero orar por vocês, já estamos encerrando. Sempre lembrando, queridos, que se você quiser nos auxiliar com uma oferta ou com um dízimo que você tiver, tá? No caso do TikTok, você precisa entrar em contato comigo para me passar o número da igreja, que eu não posso colocar aqui. Mas no caso do Kauai, lá tem o número, tá, pessoal? Ali nos vídeos que eu faço da chácara, lá tem os vídeos, lá tem o número, você pode nos ajudar com uma oferta. Se de repente você sentiu, foi abençoado com a palavra, de repente fala, não, eu quero abençoar a obra de Deus na vida do pastor Marcos lá em Campinas, eu vou orar por você depois, pedindo a bênção do Senhor. E você não pode sair sem entrar aí e fazer o seu cadastro comigo aí, tá? Porque a gente tem que estar junto. Essa palavra que está sendo ministrada tem sido bênção para muitas pessoas e Deus me colocou aqui para isso. E eu não estou aqui agora, tá, pessoal? Eu já estou aqui desde a época da pandemia. Estava primeiro lá no Facebook, depois eu percebi que não tinha muito engajamento, vim aqui para essa plataforma que aqui engaja mais. E Deus tem me dado vitória aqui na palavra da ministração. E vou estar sempre com vocês aqui, segunda, quarta e sexta, só quando não der mesmo. Aí, se eu não tiver lá, pode saber que aconteceu alguma coisa, eu tive que sair, tive que fazer alguma outra coisa, não deu para fazer.
Caso contrário, eu estou aqui. Amém, Jesus? Então, amados, é muito bom estar com vocês. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Se alguém pedir oração, eu quero orar por você. A Regiane Camargo está dizendo, peço oração, reconciliação Adalto e Regiane. Vamos orar então. Pai, eu oro nesse momento pela vida da Regiane Camargo, oro pela vida do Adalto. Meu Deus, que o Senhor possa unir esse casal novamente, reconcilia eles, traga eles, meu Pai, debaixo das tuas mãos poderosas, livra, dá livramento, repreende todo o mal, ó Deus, toda inveja, se houver algum trabalho de bruxaria, quebra, desfaça agora, em nome de Jesus, porque eu oro declarando a bênção sobre a vida desse casal, no nome de Jesus, eu declaro a unidade, a união desse casal, em nome de Jesus. Amém, Regiane? Deus abençoe, viu? Tá dizendo que a Regiane gostou da live. Querido, eu tô meio resfriado aqui, tô fazendo o meu melhor aqui, mas tá difícil, nariz entupido, garganta arranhando, mas a gente não para não, tá muito seco aqui em Campinas, faz dias que não chove, mas Deus tá dando vitória. Pastor, presta atenção, o Senhor prega arrebatamento é uma grande mentira. Bom, eu prego arrebatamento porque a Bíblia diz que vai ter arrebatamento. Então, se as pessoas dizem que são mentira, para mim não importa, porque a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, ante o som da última trombeta de Deus, nós seremos arrebatados. Está escrito na Bíblia. Então, discute com a palavra isso daí. Porque eu estou na Bíblia, estou na palavra de Deus. O negócio é Bíblia. Não tem nada a ver com pessoas. Eliane, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Eliane. Glória a Deus. Silvia Brito, paz do Senhor, Silvia. Deus abençoe sua vida, Silvia. Glória a Deus. Mais alguém quer oração? Pastor, pede para bater na telinha, isso trará mais pessoas. Olha, eu não sabia disso aqui. A Eliane está falando que se você bater na telinha, traz mais pessoas. Então, na próxima vez, né? Na sexta-feira, eu estou aqui de novo na sexta-feira, pessoal. Vocês fazem isso, tá? Avisa os seguidores sobre a sua live, para eles acompanharem. Tá bom, pessoal? Então, avisa aí os seus seguidores da live, para que possam nos acompanhar. Vamos aumentar o número aqui, pessoal. Eu estou ficando feliz cada dia. É bastante pessoas que estão entrando. Meu Deus, tá ficando forte o negócio aqui. Estou gostando demais. Depois eu te atendo. A Silvia está dizendo, o Pix é aquele mesmo que eu uso? Sim, Silvia, é aquele mesmo, tá? Pode, quiser ofertar, depois a gente vai estar orando por vocês aí. Vamos orar então. Meu filho, sou viúva e moro com ele. Ele tem sido difícil conviver com ele sem um pai. Vamos orar. Como é que ele chama, Silvia? Depois coloca o nome dele, tá? Vou orar por ele. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu oro pelo filho da Silvia. Meu Deus, eu não sei como é que está acontecendo na mente, no coração desse jovem, mas eu peço que o Senhor esteja entrando com providência, ajudando ele a encontrar contigo, a estar na sua presença. Meu Deus, perdoa, ó Deus amado, todo tipo de coisas erradas que está no coração desse jovem. Meu Deus, em nome de Jesus, faça uma obra na vida desse jovem, Pai. Eu profetizo sobre ele cura, libertação. Eu sei que muitas vezes um filho sem pai, ele fica traumatizado por muitas coisas, mas também sei que o Senhor é pai dos órfãos. A tua palavra diz que o Senhor é marido das viúvas. Então eu oro pedindo a tua bênção, o teu cuidado sobre a vida dessa criança, desse jovem, Pai. No nome de Jesus, eu oro e declaro sobre ele a bênção, em nome de Jesus. Amém, Silvia? Deus abençoe, viu? E depois eu vou estar orando por você, o Leonardo. Tá bom, vou estar sempre orando por ele aqui, pedir para os irmãos também da igreja orar, tá? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Maravilha. Trazer uma palavra, tema que as igrejas muitas vezes não têm usado mais, né? Mas são temas assim para fazer a gente ser crente. Eu quero que você seja crente de verdade. Crente do Espírito Santo. Cheio da unção e da graça de Deus. E os dias estão ficando cada dia pior. Tá mal. Nós temos que estar firme. Senão a gente não aguenta. Amém? Vou orar por vocês. Pai, agradecendo essa noite por essa live, por esse tempo maravilhoso que nós passamos. Foi muita bênção. O Senhor falou aos nossos corações. O Senhor com certeza tem nos levado a uma mudança de vida. E eu te agradeço, Pai. Peço que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos dê unção, nos dê graça, nos dê o teu Espírito Santo, nos dê um coração maleável, um coração, meu Pai, terro, pronto para ser trabalhado pelo teu Espírito e pela tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã que esteve nessa live, que agora também vão se inscrever no meu canal, aí vai estar junto com a gente, e nós vamos estar ministrando essa palavra para eles todas as segunda, quarta e sexta, como o Senhor tem proposto no meu coração, e com certeza o Senhor vai abençoar a vida deles, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem abençoado a minha, porque o Senhor me deu uma ordem,
para fazer discípulo. E eu quero fazer esse trabalho. Eu quero cumprir essa tarefa. Então usa a minha vida, use a vida deles e usa a minha vida para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. A Silvia está dizendo para orar pela minha saúde. Ora sim, Silvia. Tá difícil aqui com esse resfriado, que não sai, já tomei remédio de vários tipos, não sai, mas Deus está dando vitória porque a gente não para. Eu não paro por causa de resfriado, por causa de febre, por causa de nada. A gente está com tudo isso, mas estamos lá trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Estou vendo aqui a Rosana também. A Rosana é um membro da minha igreja. Deus abençoe, Rosana. Deus abençoe sua vida, viu? Queridos, agora eu vou para uma célula agora aqui na casa da irmã, tá? Então, Deus abençoe a vida de vocês. E não esqueça de orar por mim. Faça igual a Silvia está falando aí. Eu vou orar por você, pastor. Ora mesmo, meus amados. Porque eu preciso muito das orações de vocês. Muito mesmo. Paulo, ele diz, ora por mim, para que não abrindo a minha boca, né, Deus me dê graça para ministrar a sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Deus o acompanhe. Oh Deus, nós louvamos a Ti, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és santo e poderoso. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito.